Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e eu queria falar um pouquinho aqui sobre depressão. É, por que esse vídeo é importante, né? Porque muitas vezes quando a gente vai ajudar alguém ou quando a gente tenta ajudar alguém que tem depressão, que foi diagnosticado com depressão, que está num estado depressivo, muitas vezes a gente comete alguns erros ao tentar ajudar essa pessoa. E quando a gente comete esses erros, muitas vezes a gente pode acabar piorando o estado depressivo dessa pessoa. A gente pode acabar aumentando o nível de gravidade dessa depressão. Então, eu quero tentar aqui mostrar alguns erros que a gente comete frequentemente quando a gente fala com alguém que tem depressão. E eu queria também mostrar algumas alternativas. Então, se a gente erra muito, o que a gente pode fazer? O que a gente pode colocar no lugar para realmente ajudar essa pessoa? Para realmente ser um apoio para essa pessoa? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de equívocos que a gente acaba muitas vezes cometendo com a pessoa que tem depressão, né? Então, o primeiro exemplo é o exemplo da falta de louça para lavar. Vamos supor que eu sou amigo da Mariazinha e eu viro para Mariazinha e falo: Mariazinha, você tá com depressão porque você não tá lavando a louça, porque você precisa de mais louça para lavar. Se tivesse mais o que fazer, você não estaria com depressão. Quando eu falo esse tipo de coisa para uma pessoa que tem depressão, eu tô ajudando ela a se afundar ainda mais no estado depressivo. Por quê? Né? Primeiro, existe muitos exemplos de pessoas que têm louça para lavar, né? Tem muito serviço doméstico de casa para fazer e ainda assim desenvolvem um quadro depressivo. Então, a falta de louça para lavar, a falta de serviço doméstico não deve servir como explicação para o quadro depressivo, não deve servir de explicação para a depressão. E também não deve servir para cura, né? Ninguém se cura da depressão lavando louça, ninguém se cura da depressão fazendo um serviço doméstico, né? Então, quando você usa esse tipo de justificativo e esse tipo de conselho para ajudar uma pessoa, na verdade você está ajudando ela só a se enfiar cada vez mais em um buraco, né? Você está ajudando ela a aumentar a gravidade do seu quadro depressivo. O segundo exemplo que eu vou dar aqui é sobre a falta de atenção, né? Então a pessoa seria depressiva porque ela tem vontade de chamar a atenção das outras pessoas. Mas vamos pensar um pouquinho nisso, né? Se a pessoa tem depressão porque ela está precisando de atenção, o que a gente pode pensar disso, né? Poxa vida, se a única maneira dela conseguir atenção é ela ficar triste ou ela ficar como uma pessoa depressiva, que tipo de atenção que ela está tendo quando ela faz outras coisas? Que tipo de atenção ela tem quando ela age normalmente? Será que ela tem atenção quando ela age normalmente? Será que ela tem atenção quando ela conversa com outras pessoas? Será que ela tem atenção quando ela se comporta como ela mesma, como ela gosta de ser? Então, se a explicação de é vontade de chamar atenção é usada, então a gente tem que pensar que realmente a vida dessa pessoa está muito triste, porque a única forma dela conseguir chamar atenção é ficando triste, né? Ela não consegue chamar a atenção das pessoas sendo ela mesma, né? Ficando feliz. Ela não consegue chamar a atenção das pessoas falando de assuntos que ela gosta. Essa foi a maneira que talvez ela tenha encontrado. E muitas vezes, na maioria dos casos, a depressão não é vontade de chamar atenção. Então, para esses dois casos, né, no caso em que realmente a depressão é falta de atenção, ou no caso em que a depressão não é falta de atenção, para esses dois casos essa explicação é um mito, é furada e também só ajuda a pessoa a aumentar a gravidade do seu quadro depressivo. Um outro equívoco que a gente frequentemente comete é de que a depressão seria uma fraqueza, né? Então, essa pessoa tem depressão porque ela é fraca, ela não aguenta nada, ela não sabe enfrentar os problemas dela, né? Ela tem depressão porque ela é fraca de caráter, né? Uma pessoa que tem caráter não tem depressão porque sabe enfrentar os problemas, né? Isso aí é preguiça, né? Falta de caráter. Quando eu falo isso para uma pessoa que tem depressão, quando eu explico a depressão dessa forma, eu também agravo o estado depressivo dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode não demonstrar que ela tem depressão. Muitas vezes a gente não percebe que no círculo social essa pessoa está com depressão, né? Porque às vezes ela sai, conversa com as pessoas, fala normalmente, mas chega em casa não consegue fazer nada, não consegue ir ao trabalho, não consegue se relacionar mais com outras pessoas, fazer novos amigos. Então fica difícil para a gente entender o que realmente está acontecendo.
E daí muitas vezes é mais fácil a gente falar que ela tem depressão porque é fraqueza, porque é falta de caráter, quando na realidade não é esse o motivo. Outro exemplo também que às vezes a gente comete é falar que depressão é falta de levar a vida com leveza, é falta de ver graça na vida, é falta de ver humor nas coisas mais simples da vida. E, na verdade, também não é isso, né? Isso também é um mito. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, do Whindersson Nunes, que é um humorista que consegue fazer piada com muita coisa, que consegue levar a vida com certa leveza, pelo que a gente vê nos vídeos dele, né? Ele consegue fazer isso. Mas, recentemente, ele também divulgou que ele tem sofrido com depressão. Então, se uma pessoa que é um humorista, que é uma pessoa que trabalha com piadas, também tem depressão, então a gente não pode dizer que essa pessoa faz drama de tudo, que essa pessoa leva tudo muito a sério e que ela falta levar a vida com leveza. Um outro equívoco que a gente comete é falar que depressão é falta de fé, é falta de você se engajar mais na igreja, é falta de você se engajar mais em uma religião. Quando na verdade isso também é uma mentira. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, do padre Fábio de Mello e do padre Marcelo Rossi, que recentemente sofreram com depressão, divulgaram na mídia que sofreram com depressão, e são pessoas extremamente religiosas, né? São padres que vivem da religião e ganham a vida com a religião, vivem dentro da igreja e ainda assim desenvolveram depressão. Então, não dá pra gente explicar que depressão é falta de fé. Não dá pra eu sugerir, não dá pra eu aconselhar uma pessoa que basta ela rezar, que basta ela ir na igreja que ela vai sarar da depressão, né? Claro que cada um tem a sua religião, cada pessoa é uma pessoa. Muitas vezes a religião pode ajudar você a sair do quadro depressivo, mas para algumas pessoas a religião não funciona. A gente tem aqui, né, os exemplos de pessoas que tiveram depressão, são pessoas muito religiosas, e também temos exemplos de pessoas ateias, ou que têm diversos outros tipos de religião, e que são muito felizes. Pensando nisso, a gente não pode relacionar religião e depressão, né? Muitas vezes a religião pode ajudar para determinados tipos de pessoa, mas para outras pessoas e para muitas outras pessoas, religião não vai ajudar, né? Ela pode continuar sendo religiosa e ainda assim ficar depressiva. Por fim, se eu dou esses conselhos, né, para pessoas que têm depressão, eu não estou ajudando essas pessoas. Eu estou apenas contribuindo para que ela se afunde cada vez mais, para que ela aumente cada vez mais a gravidade do seu quadro depressivo. E às vezes, quando a gente dá esse tipo de conselho, a pessoa já tentou de tudo para melhorar. Ela já foi na igreja, ela já rezou, ela já lavou a louça, ela já começou a trabalhar em um trabalho diferente, ela já buscou conhecer novas pessoas e nada do que ela fez adiantou, nada do que ela fez tirou aquele sentimento horrível de dentro dela. Então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer quando a gente quer ajudar uma pessoa que tem depressão? Eu espero que eu possa ter contribuído para alguma coisa. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.